Olha, a nossa equipe de reportagem está mais uma vez aqui na 19ª Seccional da Polícia Civil do município de Itaituba. E vamos falar de um assunto de suma importância que todo dia praticamente está sendo registrado na Delegacia da Polícia Civil, também, inclusive, no PROCON aqui do município de Itaituba, são a questão dos golpes que geralmente as pessoas caem todo dia, né? O delegado Alexandre Brito, né, ele e sua equipe, né, realizam esse trabalho de investigação aqui no município de Itaituba. Doutor, um assunto que é recorrente, mas quanto mais a gente explanar esse assunto, divulgar, evita que as pessoas caiam nos golpes aqui no município de Itaituba? O principal fator de segurança para que você não seja vítima de um crime virtual é que você tem aqui que nós chamamos de educação digital. Educação digital é aquilo que nós chamamos de prevenção, saber como lidar pela internet, saber com quem você está se comunicando, saber com quem você está fazendo uma transferência bancária via eletrônica, que é o tipo Pix, que é muito comum, e também saber como o seu dispositivo celular hoje é como se fosse um computador, saber o que você tem quando for vítima, por exemplo, de um furto, um roubo de celular, quais são os mecanismos que você deve se precaver, quando estiver negociando a compra e venda de algum objeto, de algum imóvel, também como é que você deve negociar, e aí isso tudo para evitar que você se previna dos crimes virtuais que hoje acabam assolando aí o Brasil como um todo e aqui também em Itaituba. Delegado, durante o senhor estar aqui na 19ª Seccional, quais são as principais ocorrências e alegações que as pessoas acabam caindo nesses golpes aí? Crime virtual, o primeiro é o artigo 171, que é o estelionato, que é o principal aqui. Basicamente, nós temos 3 a 4 registros de estelionato por dia, relacionados à venda de, seja moto, alguns se passam aí pelo diretor do Seno, do Detran, ou até o ex, que é o Zedequias. Nós temos também aqui relacionados à compra e venda de objetos, celulares, joias, né? Recentemente teve uma relacionada à compra e venda de joia. E o grande fator de empecilho é que, na maioria das vezes, o perfil ele não é aqui do estado do Pará. Ele é encontrado em outro lugar, identificado, a gente precisa de colaboração com as outras polícias. Então, a principal maneira que a gente tem é sempre alertar, e a gente sempre conta também com o apoio da mídia, para divulgar o que nós chamamos de educação ou prevenção, que são mecanismos, protocolos que você tem que adotar para não ser vítima desse determinado crime. Doutor, para a questão da acontecer o golpe, logicamente que o golpista oferece facilidade e a pessoa ali ela acaba se interessando pela facilidade. Por exemplo, a diminuição de produtos de celular, valores, né? Isso o que se chama aí no crime virtual, existem os chamados gatilhos. Quais são os gatilhos? Você sempre vai receber uma mensagem que vai trazer com que o consumidor, que é a vítima, ele se sinta atraído. E ele manda um alerta, falando, por exemplo, que você está marcado por uma facção, que é justamente para que você mande dinheiro para ele. Ele manda um determinado produto que tem um preço de mercado, mas com um valor absurdamente menor, lhe dando uma facilidade. Então, esses gatilhos vão fazer com que a vítima ela seja atraída para aquele esquema criminoso. Aí, a partir do momento em que ela é atraída, ela se torna uma vítima frágil, ela vai ter o seu psicológico abalado e na maioria das vezes, vai acabar cedendo, fazendo transferências. Doutor, quando é pago, né, concluído o golpe, tem como reaver esse recurso? Como é que funciona? Ou perdeu, a pessoa apenas faz o registro? O que acontece? Hoje em dia, a gente sempre orienta na delegacia a vítima a adotar alguns procedimentos. Qual é o procedimento? Vamos aqui mensurar alguns. Você teve o seu celular furtado ou roubado. O celular como se fosse um smartphone, por exemplo, um determinado computador. Então, o que você tem que fazer? Primeiro mecanismo, você já tem que acionar o seu banco. Tem um banco digital, tem um banco presencial. Comunica o banco que o seu celular foi furtado e roubado. Para quê? Para que o criminoso não tenha acesso às suas contas bancárias e consiga fazer várias transferências. Então você já manda o alerta para o banco, diretamente pelo canal, pelo saque, pelo telefone, ou vai até a agência e já comunica que foi vítima do roubo. Registra a ocorrência, faz o bloqueio de todas as contas. A partir disso, um outro mecanismo é muito importante. Pix. Só o Pix. O Pix hoje ele tem uma resolução do Banco Central em que você tem que comunicar o quanto antes possível. Na mesma hora, confirmou que é golpe, às vezes recebeu mensagem do criminoso que informando que caiu no golpe, já encaminha diretamente para o banco, fiz aquele Pix, comunica o banco daquele Pix e ele hoje tem que instaurar um mecanismo de devolução, que é o MED, bloqueio cautelar, que alguns bancos chamam. Esse MED o banco vai alertar o banco que recebeu e se ainda tiver dinheiro naquela conta, ele vai bloquear para tentar restituir a vítima. Só que se a vítima demorar, obviamente em poucos minutos, poucas horas, o dinheiro já é transferido, sacado. Então é por isso que imediatamente, às vezes antes de ir para a delegacia,
já comunica no banco que você vai na delegacia, mas já quer comunicar aquela transferência, aquele comprovante que você tem do Pix, já manda para o banco para ele tentar fazer o estorno do valor, pelo menos o bloqueio. Doutor, de qualquer forma aconteceu, caiu em qualquer golpe, corre na delegacia também? Isso, corra na delegacia, porque aqui a vítima vai ser orientada, porque às vezes ela também no nervosismo não sabe o que fazer. E o principal ponto, que aqui vai ser coletado informações sobre o numeral que entrou em contato, sobre o banco que recebeu. A gente vai iniciar a investigação relacionada também à identificação à autoria, vai coletar as provas do celular da vítima para que a gente possa subsidiar e tentar diminuir esses índices de estelionato. Doutor, quase todo dia tem casos aqui? Todo dia nós temos 3 ou 4 casos de estelionato. A gente separa aqueles casos em que a própria vítima veio, que a própria vítima trouxe os elementos, que algumas vezes a vítima também acaba não coletando informação. Outro problema também, não apague as conversas. Tente bater na hora print, deixar no seu celular, porque às vezes a vítima vem aqui e ela apagou o celular, mudou de número, perdeu as conversas, aí fica difícil depois a gente conseguir coletar os elementos de que houve a prática criminosa. Guarde o comprovante que você fez, tudo isso vai ser prova para que a gente possa fazer a devida investigação e adotar as medidas cabíveis para diminuir os crimes virtuais aqui em Itaituba.